Dando início aqui à nossa sequência de vídeos, vamos começar as nossas views, a nossa página home. Para isso nós vamos utilizar o framework Bootstrap. Ele é de uso extremamente simples e ainda recebe atualizações, ele ainda é atual o Bootstrap, embora tenha alternativas mais modernas como Tailwind, utilizar o JavaScript com algum framework como React, Vue. O Bootstrap ele cumpre um excelente papel para projetos simples, como é o caso do nosso aqui. Para isso nós vamos vir aqui e nós vamos pegar o link aqui primeiro do CSS, é esse aqui, e depois o do JavaScript. Eu já peguei esses links e já coloquei aqui, você vai perceber que tem algumas mudanças aqui do projeto. Então, como você pode ver, eu fiz algumas mudanças. Aqui eu coloquei o link aqui, nesse trecho aqui, ó. Esse aqui é o link do CSS. Coloquei embaixo aqui o link do icon. Esse link aqui pode até ser tirado. Esse só é link do ícone mesmo. Eu vou tirar esse ícone aqui. O JavaScript eu coloquei aqui embaixo, tá vendo? Embaixo do bloco aqui do body. E a partir desse momento o Bootstrap já está funcionando. Estamos utilizando ele via CDN. Outras alterações que eu fiz aqui foi a respeito da estrutura de pastas aqui, e eu já fiz essa estruturação e vou explicar para vocês. Começando aqui pela página base, por exemplo, você pode ver que aqui tem uma base.html, que é aquela que já veio junto com o template, e base underscore blog.html.twig. Por que tem essas duas páginas base? Porque nós vamos fazer o projeto dividido entre as páginas que são acessíveis ao público, que é a home, a página do blog, dos posts, etc. E a página que somente usuários cadastrados e credenciados vão poder acessar, que é o painel. E como a base aqui ela vai ter algumas configurações que são básicas para todo o projeto do front-end, por exemplo, os links do Bootstrap, essa base aqui será injetada em todas as outras páginas. E aí, para que a gente não fique repetindo isso daqui e a gente não fique repetindo o código nas outras páginas, eu criei uma página base.blog e injetei base dentro dela, tá vendo? Ó? Ela está herdando a base. E aqui nessa página eu fiz a inclusão de algumas coisas que só vão no front-end que é disponível ao público, que são, no caso, as páginas do blog e não do painel. Futuramente nós teremos um base underscore panel. Nessa página, nessa base, elas vão herdar somente coisas que são próprias do painel, como por exemplo o sidebar. Nesse caso aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem que essa página ela herda, e aí, tá vendo? Ela abre o bloco do body. Como tem aqui, ó. Se você vir aqui, você vai ter aqui o bloco body, tá vendo? Ela abre aqui, que é para poder injetar algumas coisas. Todas as outras páginas, inclusive que estão do blog, vão herdar base underscore log, tá vendo? E aqui na base underscore log, o que nós fizemos? Nós injetamos alguns trechos do site que serão universal em todo o site, como por exemplo nave e também footer, que nós colocamos dividido dentro dessa pasta partials. Nessa pasta aqui nós vamos colocar alguns componentes que serão reutilizados em todas as páginas. Porque imagina se a gente tiver que todas as vezes escrever um novo footer em cada página que a gente criar. Ou então a gente tem que injetar todas as vezes o footer e o nav, todas as vezes que a gente criar uma nova página, fica ruim. Então aqui a gente injeta uma só vez em base.underscore blog, e aí dentro da index, o que a gente faz? A gente herda base underscore blog, tá vendo? E aí depois o conteúdo vem dentro de onde? Vem dentro de content, que é onde está aqui, ó. Tá vendo? Tem content. Então, aqui é onde a gente vai injetar o conteúdo das páginas. E aqui é onde a gente vai colocar coisas que são exclusivas das páginas do blog, entendeu? E aqui em base, a gente vai herdar, a gente vai injetar coisas que são tanto para as páginas do blog, quanto para as partes do painel.
No futuro, a gente vai fazer isso aqui também, ó, base, underscore, panel, e aí a gente vai colocar html.twig. E essa página aqui, ela vai herdar a base, e aqui vai ser construído, por exemplo, uma base, como por exemplo colocar um sidebar, que vai em todas as páginas todas as páginas do painel. Acho que deu para entender dessa maneira. Então, como você pode ver aqui, eu já construí algumas partes aqui do nosso site. Todas elas foram feitas com o Bootstrap. Eu quero te mostrar algumas coisas aqui que foram feitas, que eu coloquei aqui. Vamos começar aqui pelo footer, então, que tem uma coisa interessante. A primeira coisa é sobre a estrutura de pastas. Essa é a maneira recomendada pelo Symfony. Você pode separar essas partes do seu site dentro de uma pasta chamada Partials. E aí, cada parte do seu site, cada componente que você for usar, você identifica ele começando com um underscore, tá vendo? Underscore footer, underscore nav e assim por diante. Porque dessa forma você consegue identificar qual é o tipo de arquivo que você está trabalhando. Quando você tiver um nome que tenha mais de duas palavras de um arquivo, por exemplo, como base blog, base panel, o que você vai fazer? Você vai separar utilizando o padrão snake case, que é ele separado por underscore, tá vendo? Então, base underscore blog, base underscore panel. Então, dessa maneira, você segue o padrão indicado pelo Symfony. Quando você cria, como é que você faz? Olha, você criou aqui os componentes, como que você faz para injetar os componentes no lugar onde você quer usar? Simples, você vai utilizar de maneira muito parecida com o PHP puro, você vai fazer um include, tá vendo? Você vai utilizar aqui a forma de include do Twig e aqui você vai colocar o caminho do projeto. Como você pode ver, aqui nessa base, o caminho template ele não precisa ser dito. Por quê? Porque ele já conhece automaticamente a pasta template e ele é injetado naturalmente, normalmente. Aqui parte aos footer e parte aos nav. Então pode ver aqui, ó, que entre o conteúdo, entre o bloco de conteúdo, você tem na parte de cima o menu e você tem na parte de baixo o footer. Vou abrir aqui vou dar um Symfony server stop. Vou estopar para reiniciar, vou dar um Symfony stop. Então, com Symfony stop eu paro o servidor e agora eu vou dar um Symfony server start -d. Startei o servidor, então agora a gente vai ir lá para a página. Bom, estamos com a página do navegador e é assim que está por enquanto. Só para vocês entenderem, essa parte aqui eu peguei lá direto do site do Bootstrap. Se você entrar em Bootstrap aqui, vir aqui em Docs, aí depois se você vir até aqui e procurar dentro de componentes, você vai vir aqui Navbar. E dentro de Navbar você vai ter alguns modelos. Eu peguei esse modelo aqui, tá vendo? Só cliquei aqui, copiei e colei lá. A parte do card, essa parte do card, essa parte do footer eu fiz com o Gemini, com a IA, pedi para ela fazer para mim. Você pode pedir também e seguir a estrutura aqui que eu vou mandar para você utilizar as funções do Twig. O foco desse mini curso aqui é realmente o Symfony e seus componentes e não o front-end em si. Uma coisa que eu quero mostrar para você em relação a como que eu fiz a questão dos links dos menus. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, vou entrar em footer, que tem um exemplo. Se eu entrar em footer, você vai ver o seguinte, eu estou utilizando algumas funções do Twig aqui. Primeiramente, eu estou utilizando alguns filtros, esses filtros aqui, ó. Você vai ter o now, que você é um filtro, e você vai dizer qual é o agora que você quer pegar. Aqui ele vai pegar o quê? O ano, tá vendo? Esse date é tanto um filtro como uma função. Então, agora, aqui o que aparece é 2025, como você pode ver aqui. Aqui também eu estou utilizando uma função nativa aqui do Twig, que é o path. Com o path você pode passar o name da rota dentro dele e a partir disso você consegue fazer a navegação entre páginas. Então, como você pode ver aqui, você vai ter
o name. Se você vir aqui em Home Controller, esse name ele é esse daqui. Tá vendo? Não, eu não passo aqui a rota em si, mas eu passo o name da rota. Tá vendo? App Home. Quando você vir aqui em App Home, em Footer, é isso que eu estou passando aqui. Se eu vim aqui, como o App Home faz parte da nossa rota raiz, se eu vir aqui e clicar em blog.com.br, ele vai redirecionar para App Home. A mesma coisa se eu vim aqui no logo, aqui, ó, Navbar, tá vendo? Tá Navbar? Se eu clicar em cima, ele redireciona. Por quê? Porque lá em Navbar, em Nav, o que a gente vê aqui, ó, vou mudar aqui, vou colocar blog. O que a gente vê é que eu coloquei da mesma maneira. Utilizei a função path e estou redirecionando para home. Aqui você vai ter também o link home e a mesma coisa eu estou utilizando aqui a função path. Na medida em que a gente for criando rotas, o que a gente vai fazendo é colocando as rotas aqui nos links que a gente quiser, entendeu? Vai utilizando. E aí essas rotas vão servir para redirecionamento. Esses cards aqui, eles foram colocados aqui direto na página index. Por que eles foram colocados aqui? Tá vendo? Aqui então eu estendi, eu estou herdando base underscore blog. Aqui eu tenho o título. Esse título aqui vem daqui de base, porque ele herda o que está sendo herdado um do outro. Então aqui eu estou colocando o título blog, que vem aqui de base. E também aqui eu estou abrindo o bloco content, que vem de base underscore blog. E estou colocando aqui, coloquei aqui alguns cards aqui para simular um blog. Depois não vai ficar todos esses daqui. A gente vai preencher os cards dinamicamente, utilizando um for do Twig. Mas é só para vocês entenderem como é que está sendo feito. Então, dessa maneira, começamos a estruturar. Então, você pode seguir esse padrão aqui, você pode utilizar a IA para gerar os templates para você, ou você pode colar, copiar o que está sendo colocado aqui. Se você precisar desses templates, você pode deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, que eu disponibilizo para vocês, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like se você curtiu essa aula, e até a próxima.